mensagem bíblica com esse tema, a supremacia de Cristo. Colossenses capítulo 1, de 13 a 19. Então abra sua Bíblia, às vezes eu coloco o texto bíblico, mas dessa vez não coloquei, para irmos de fato ao original, à Bíblia, e fazermos essa leitura. Leiamos então. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Amém, irmãos? Eu li a Nova Versão de Almeida. E, irmãos, esse tema é um tema da igreja sempre, tá certo? Sempre. Até porque o que nós entendemos sobre cristologia, que é o tratado bíblico sobre Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, nós temos bem sólido, porque durante toda a trajetória da igreja, e principalmente no início dela, devido às concepções enganosas, erradas em relação a Cristo, e que permanecem de fato até hoje, nós vamos ver no transcorrer da explanação da mensagem, tem se tentado tirar algo de Jesus, ou a sua humanidade, dizendo, não, ele é só um espírito, ele é como espírito, ele não tem corpo, ele não foi homem, ele não se revestiu de carne, ou se tenta tirar também a sua deidade, ele não é Deus, ele só é homem, e isso permanece até hoje, porque as chamadas seitas e heresias, elas trabalham justamente para minar esse aspecto da supremacia de Cristo, tentando tirar dele algo que é próprio dele. E por isso que a igreja precisa estar bem sólida, com entendimento sólido, bem ciente, fundamentada nas Escrituras, de quem de fato é Jesus Cristo. Essa segunda pessoa da triunidade. E esse texto da carta aos Colossenses trata-se de fato de um hino também. É claro que o apóstolo Paulo não fez no primeiro momento com esse intuito, mas a igreja primitiva pegou o texto, a igreja em Colossos, e transformou num canto. Uma coisa maravilhosa quando a gente canta as Escrituras, quando nós cantamos aquilo que é bíblico, porque é as Escrituras sagradas, e nós entendemos que o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para receber de Deus e transmitir à igreja, quando cantamos aquilo que é bíblico. Então era um hino sobre a superioridade de Cristo, a supremacia de Jesus. E a igreja em Colossos, ela foi possivelmente evangelizada e organizada, não pelo apóstolo Paulo, mas por Epáfras, que nós conhecemos muito pouco, mas o apóstolo Paulo cita, inclusive era um companheiro do apóstolo Paulo, o irmão Epáfras, não é? Líder da igreja em Colossos, foi ele quem abriu aquele trabalho,
E em uma visita que ele fez ao apóstolo Paulo em Roma, ele fala da dificuldade que a igreja em Colosso estava tendo, de poder lidar com as heresias, porque justamente aqueles que estavam ali ao redor da igreja e até dentro da igreja, eles estavam dizendo, olha, Jesus não é Deus, ou Jesus não é plenamente homem. E o apóstolo Paulo, então, ele faz essa carta. Era uma igreja que ele talvez conheceu depois, mas ele faz essa carta sem ter conhecimento, não é, pessoal da igreja. Através da informação de Epáfras, ele cria esse tratado teológico de uma profundidade enorme em relação à cristologia. É difícil você chegar e sair dizendo o que é que mais profundo na Bíblia, não é? Mas, irmãos, aqui em Colossenses nós temos uma teologia voltada para a cristologia, o aspecto do ensino de Cristo muito profunda. Um oceano, não é? Muito profunda. Então, esse é um contexto do texto, né, para que os irmãos tenham a dimensão. E a pergunta que se instaura em relação à supremacia de Cristo é quem de fato é Jesus Cristo. Quem é Ele? Quem é este, não é? Que os apóstolos, até os discípulos, lá naquele momento no mar da Galileia, diante daquela situação desesperadora, Jesus repreende vento, disse ao mar para se aquietar, e isso é feito, e os discípulos, admirados com aquele cenário, dizem, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, quem é Jesus? Porque se nós formos, e não é o propósito dessa palavra, observar o que é que se fala sobre Jesus. O que é que as religiões até dizem sobre Jesus. O que é que as comunidades no mundo, os povos, falam sobre Jesus? Nós vamos ter várias respostas, inclusive distoantes, não é, com o texto bíblico. Alguns até consideram que, de fato, Jesus foi um grande líder religioso, um ser iluminado, mas não mais do que isso. Para nós, irmãos, nós, Igreja do Senhor Jesus, sabemos que isso é muito pouco. Não é, de fato, o que Jesus Cristo é para nós. Então, o propósito da pregação desta manhã, nesse momento quando estamos celebrando, e nesse dia, a vinda de Jesus, o Natal, né, o nascimento de Jesus, é justamente deixar com a igreja, ratificar a igreja, a supremacia de Jesus Cristo. E nós percebemos que Jesus Cristo, num primeiro momento, ele é singular. Jesus Cristo é singular. Pode passar o slide seguinte? E nós temos dois textos ali, irmãos. Dentre tantos outros que mostram a singularidade de Jesus Cristo. E eu gostaria de ler com os irmãos o primeiro texto, Atos 4:12. Vamos ler juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro. Sei, irmãos, que deve ser, como de fato é o que temos percebido, escandaloso até, para nos tempos de hoje, alguém chegar e dizer, olha, não há outro, é algo absoluto. Até porque nós vivemos no mundo de verdades relativas, não é? Verdades relativas. Há um tempo atrás se dizia, não se pode comer isso aqui, não se pode tomar isso aqui, porque isso vai provocar uma série de elementos danosos ao nosso corpo. Aí depois, parece que vem, a coisa muda e diz, não, já pode, porque inclusive é bom. Então a verdade que era lá de não, agora é de sim. Até porque para as ciências não há verdade absoluta. Nós entendemos, enquanto igreja, isso. No cenário científico, ninguém chega e afirma categoricamente que será sempre assim. Não. Mas nós, irmãos, estamos diante de uma verdade bíblica que é absoluta.
e por mais que seja confrontadora ao homem do século 21, isso de fato nós não temos como negociar. Porque não há um outro, o texto é muito claro, não há um outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E a salvação é uma necessidade humana. A Bíblia diz claramente, ela não é providenciada pelo homem como querem alguns segmentos religiosos. Porque eu vou procurar ser bom, porque eu vou procurar fazer caridade, e caridade é bom que se faça, mas não como prêmio de salvação. Não para que sejamos salvos, mas porque já somos salvos em Cristo Jesus, ou porque é também um entendimento de algo solidário. Às vezes a pessoa nem é cristã, é um ateu, é um agnóstico, mas ela não deixa de fazer a caridade, as ações de bondade. Mas isso não tem nada a ver com salvação, porque a salvação ela foi providenciada por Deus em Cristo Jesus, e não há nenhum outro. Não há. Por isso, irmãos, entendemos do respeito que devemos ter com quem pensa diferente. Com quem pensa diferente, as religiões que pensam diferente. E colocam outros salvadores além de Jesus. E colocam outros para dar suporte. É como se Cristo não fosse o suficiente para salvar. Quando o texto da Escritura não abre imagem, não dá margem a nenhum outro. E em 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, vamos ler juntos? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Porque há um só mediador, há uma só ponte. Nesse processo de salvação, é Cristo Jesus a única ponte. Ele é o único mediador. Não existe um outro. Não existe uma medianeira. Existe um mediador único, que é Cristo Jesus. Então, a singularidade de Jesus é o primeiro fator fundamental para que nós possamos ter a resposta de quem de fato é Jesus Cristo. Ele é singular. Ele é singular. Mas há um segundo elemento em relação a isso, que nos faz ver exclusivamente no Evangelho de João, o que Jesus falou dele mesmo. Porque aquilo que ele disse dele mesmo, e ele sendo Deus, e Deus não pode mentir, ele é a essência da verdade, ele é a verdade. Veja, só no Evangelho de João, ali nós colhemos alguns textos, de quem de fato Jesus disse que ele é. Ele disse, eu sou o pão da vida, em João 6,35. Eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Eu sou a porta, em João 10,9. Eu sou o bom pastor, em João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, em João 11,25. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, em João 14,6. Eu sou a videira verdadeira, em João 15,1. E temos aqui apenas alguns dos textos que mostram a singularidade de Jesus. Todos eles no singular, artigo definido no singular. Eu sou eu sou a. Não dá margem a outros. Mas, irmãos, entendemos também que Jesus Cristo ele é superior. Superior. Por quê? Porque em Mateus 12,6, esses dois textos trazemos, apenas dois, diante de tantos outros, repito, que nós temos as Escrituras, mostram essa superioridade de Jesus. Vamos ler juntos Mateus 12,6? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. O próprio Jesus dizendo isso dele mesmo. Porque ali havia, de fato, a controvérsia sobre a importância do templo. E templo aqui para nós podemos fazer a leitura das religiões, dos segmentos evangélicos, tidos como evangélicos, que dizem, não, a nossa igreja é a maior.
A nossa igreja é a melhor. A nossa denominação, cuidado, nós batistas. A nossa denominação é a maior e a melhor. Irmãos, tudo isso cai por terra diante da superioridade de Jesus Cristo. Ele é maior do que as denominações. Ele é maior do que os segmentos. Ele é maior do que aqueles que querem repartir, fracionar a unicidade da igreja de Deus. A igreja de Cristo. Ele é superior, ele é maior do que o templo. Já disse aqui, reitero, quando recebemos cultos de formatura aqui, dentre outros, não é? As pessoas passam na porta, aqui na Rua Lagarto, e elas nunca entraram, algumas nunca entraram aqui. Deviam ter entrado. Devíamos ter chamado e convidado e passado até para pregar em casa e trazer eles para cá. Nesse tempo de tantos atrativos, dentro de casa e fora de casa. Dentro de casa porque se tem uma série de canais, quando a pessoa pode sentar num sofá ou numa poltrona e sair escolhendo o que ela quer ver. Fora de casa porque não se concebe na mente de alguém que não seja cristão ela sentar numa igreja, ela entrar para ouvir um pastor pregar, num domingo à noite, quando ela já está ficando de molho para o dia seguinte trabalhar. Mas quando elas entram aqui, já ouvi de mais de uma, dizendo, mas que templo bonito. A gente não tem a dimensão lá fora quando passa. Que coisa maravilhosa é o templo da primeira igreja, que coisa linda. Mas, irmãos, nós achamos bonito também. Porque não é bonito o templo? É bonito. Louvado seja Deus, é bonito. Mas nada disso, para nós, tem valor, se não for para colocarmos a supremacia de Jesus Cristo. Se Jesus aqui para nós não entendermos de que Ele é que é um dono de tudo, e só estamos aqui, só importa estarmos neste lugar, porque podíamos estar numa choupana, podíamos estar numa casa como estão os irmãos lá em Porto da Folha, em Ladeira da Onça, no povoado, cultuando numa igreja de teto, onde o telhado é de eternite, e rústico. Como eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de, começando o trabalho em Sol Nascente, num galpão quente, que vocês passam hoje em Sol Nascente, é uma benção. O pastor Williams lá com a igreja, mas não nasceu ali daquela forma. Nasceu no galpão quente, rústico, e só ia quem tinha negócio, para estar ali naquelas manhãs de domingo, e até no domingo à noite mesmo, principalmente no tempo de verão, como nós estamos passando. Meus irmãos, Cristo é superior ao templo. Cristo é maior do que as denominações, os segmentos religiosos, mesmo sendo eles de uma fé evangélica. E em Hebreus 8,6, o escritor diz o quê? Vamos ler juntos? Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A aliança que nós estamos, a aliança em Cristo Jesus, a aliança que nós chamamos da graça, porque a aliança anterior era a aliança da lei, era a lei, o aio, e que foi importante. Ninguém diga que não foi importante, porque a lei, o próprio apóstolo Paulo disse que ele foi um pedagogo. Ela foi aquela que nos pegou pela mão para nos conduzir até Cristo. Mas ela era insuficiente, ela era transitória, ela era inferior à aliança da graça em Cristo Jesus. Por isso que essa aliança é superior. Por isso essa supremacia de Jesus Cristo, em, de fato, tornar-se o único Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Não necessitando mais de nenhum outro, de nenhum mais sacrifício. Ele foi aquele que veio para nos dar uma nova aliança. Aliança, como nós celebramos a ceia do Senhor todos os meses, aliança no sangue dele. Através do sangue de Cristo Jesus, derramado por nós. Então, irmãos, Jesus Cristo é superior. E as suas promessas,
elas são superiores, como diz o final do versículo. Coisa maravilhosa. Instituída com base em superiores promessas. Então, irmãos, até no nosso dia a dia, em nosso lidar com os problemas da vida, com as dificuldades, com o sofrimento, que é afeito a uns mais, outros menos, não é? Enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma dificuldade familiar, enfrentando situações quase que desesperadoras. Eu quero lembrar a igreja do Senhor que Jesus, Ele é maior do que tudo isso aí. Ele é maior do que a nossa doença. Jesus é maior do que o nosso sofrimento. Jesus é maior do que as nossas dores. Jesus é maior do que a nossa decepção. Jesus é maior do que a nossa frustração. Jesus é maior do que o nosso entendimento do momento tão pouco das situações que nos cercam, porque nós não sabemos o amanhã que nos aguarda. Jesus é maior. Jesus é maior, irmãos, Ele é superior em relação ao nosso enfrentamento de situações que não temos a dimensão, e às vezes perguntamos, Senhor, por quê? Jesus é maior. Mas, irmãos, nós vamos adiante num terceiro fator que mostra a supremacia de Cristo. Nós vamos perceber biblicamente que Jesus Cristo é incomparável. Incomparável. Inclusive tem um canto, né? Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, das Escrituras. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar que está diante de ti, Senhor, e que se sustente como superior. E nós temos o texto, só trouxe um, porque esse aqui, ele detona, ele diz claramente, e detona toda a resistência, todo o argumento, toda a falácia que se levante contra a questão da incomparabilidade de Cristo. O texto de Isaías capítulo 9, versículo 6, leiamos juntos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meus irmãos, aqui se encerra, coloque um ponto final e pronto. Não tem ponto e vírgula, não tem reticências, a não ser para ratificar, para dizer claramente que Jesus Cristo, Ele é incomparável. Pergunto aos irmãos, em sã consciência, qual foi o líder religioso que levantou e disse dele mesmo, em sã consciência, porque loucos nós temos, não devemos esquecer dos Jim Jones da vida, que em nome da fé se mata. Não sei quantos irmãos têm mentos de mais tempo, não é? A tragédia que foi aqui na Guiana, em relação ao louco chamado Jim Jones, tido como pastor, que fez com que uma tragédia acontecesse. E eles não morreram, ainda continua explorando fé, talvez de forma diferente, fazendo da fé um mercado, um negócio. Mas, irmãos, qual foi o líder, em sã consciência, que disse isso aqui? De que ele era maravilhoso conselheiro, que era Jesus, está falando de Jesus, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Qual foi? Nenhum deles teve a ousadia de dizer de que eles eram aquilo que Isaías, mesmo sem entender plenamente de que ele estava falando, deste que é o nosso Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Jesus é incomparável. Não há outro que se compare, é até, irmãos, afrontoso podemos trazer a lembrança à sociedade desta época de que não há alguém comparável a Cristo Jesus. Ele é incomparável. Ele é Deus. E o texto de Colossenses deixa claramente. Habitou nele, lá no capítulo 2, toda a plenitude da divindade.
toda a plenitude da divindade. Mas, irmãos, Jesus Cristo também é insubstituível. Em João capítulo 6, versículo 68, um dos capítulos mais longos que nós temos nas Escrituras, nós temos aqui o apóstolo Pedro dizendo uma verdade, uma declaração das mais lindas que nós temos nas Escrituras. Vamos ler juntos? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. O contexto, os irmãos sabem muito bem, aqueles afeitos à Bíblia, não é? Os estudiosos da palavra, aqueles que comem a palavra, se alimentam da palavra, diariamente, com uma necessidade. O contexto é Jesus dando o discurso dele duro para os judeus. Porque ali haviam lideranças judaicas, escribas, fariseus, que estavam ali próximos, e também ensinando, deixando claro as multidões que estavam seguindo ele, porque eram curadas, porque tinham alimento. Puxa, que homem é este? Que com 7 pães e alguns peixinhos alimenta uma multidão? Nós queremos seguir esse homem sempre? Que homem é este que faz com que cegos possam ver? Coxos possam andar? Nós queremos estar no encalço desse homem. E nós percebemos que Jesus começou, então, a deixar um discurso bem claro. Disse: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a minha carne vocês devem comer. E se vocês não comerem a minha carne, vocês não têm parte comigo. Jesus falando, é claro, não da carne física, mas quando se pega literalmente textos das Escrituras, acontece isso. Por isso que existem textos que necessitam de contexto. E os irmãos que participaram agora desses 4 últimos estudos online que nós tivemos nas terças-feiras, aprenderam muito bem. Com 2 mestres, o pastor Lécio Dornas, com 2 estudos, e o pastor Israel Belo de Azevedo. Uma riqueza, irmãos. Mas os judeus, quando ouviram aquilo, eles que nem carne de porco podem ver, imagine comer a carne de alguém, literalmente. Uma ação canibalística. Meu Deus, o que é que esse homem está dizendo? Por isso não devemos interpretar literalmente todos os textos das Escrituras. Precisamos do contexto. E Jesus disse: olha, de fato é isso. E eu nunca enganei vocês, não. E o texto diz, o contexto do texto diz que muitos começaram a sair dali. Disse: não queremos ouvir isso. Isso é loucura. Jesus estava falando do discipulado. Se vocês são crentes, se vocês creem em mim, vocês devem ser mais do que seguidores meus no sentido de crer. Vocês precisam ser discípulos, levar a cruz, tomar parte comigo, levar as implicações do discipulado de uma vida com Cristo, comigo. E os discípulos até queriam sair também. E Jesus, olhando para eles, disse: vocês também vão sair? Vocês que são líderes, vocês que estão comigo durante esse tempo, vocês também vão abandonar o barco? Vocês vão deixar por causa do discurso que é duro? Por causa da excelência do evangelho que não negocia? É isso mesmo? E que aponta muitas vezes o pecado quando nós estamos. Não coloca panos quentes, mas ela vai e mexe em nossas feridas. E diz: nós somos pecadores. Nós não somos bons em nossa essência. Nós estamos perdidos sem o Cristo. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. E alguns até ficam incomodados, não é? Por causa dessa contundência do Evangelho. E aí, Pedro, a voz do grupo. Pedro falou algumas coisas que não devia ter falado. Como próximo lá da crucificação de Cristo e da prisão, ele disse: Senhor, o senhor não vai ser preso coisa nenhuma? Para com esse discurso. Isso aí está amedrontando a gente. E os irmãos sabem muito bem o que é que Jesus falou para trás de mim, Satanás. Pedro, você está se deixando usar por Satanás. Você está sendo boca de Satanás. Então saia da minha frente. Para trás de mim. Mas agora Pedro vai dizer uma verdade
uma afirmação, como disse, das mais preciosas: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? E em Hebreus 13:8, o escritor diz, vamos ler juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, Ele é atemporal, é eterno. É aquela figura de Melquisedeque tão controvertida lá na antiga aliança, alguém sem origem, alguém sem genealogia. Meu Deus, quem é esse? Acima daquele Melquisedeque, é este que é inclusive o verbo usado no presente. Jesus Cristo não é foi, ou não era, Ele é. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, Ele é insubstituível, porque nenhum outro tem essas qualificações. Nós vamos passar, irmãos. A nossa geração vai passar se Jesus Cristo não voltar antes. Nós vamos ao encontro de Cristo. Nós vamos passar. Mas Jesus é sempre hoje. É o sempre eterno. É o sempre presente. Por isso que Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E para finalizar, meus irmãos, Jesus Cristo, além de ser singular, dele ser incomparável, dele ser insubstituível, Ele é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. João 4,14, vamos ler juntos? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, coisa maravilhosa. Vamos ler já em seguida aí João 6,35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus Cristo é suficiente. Aquela mulher samaritana ficou admirada. Como? Existe uma água que eu vou tomar e nunca mais vou ter sede? Senhor, me dê dessa água que eu não quero vir pegar aqui. E só sabe quem carrega água, quem morou em sítio ou teve sítio, que não tinha lá você abrindo torneira, mas que você tinha aí que no poço ou na cacimba, não é? Pegar e trazer na mão, as mãos ardendo às vezes, queimando, para que você tivesse água lá. Só sabem quem de fato vivenciou isso, e aqui alguns, creio eu, que não apenas eu, né, no sítio de família, mas aqui outros conviveram com essa necessidade de ir pegar água. E quando tinha uma ladeira assim, aí é que a prova era maior, não é? E tinha que ser cedinho, e tinha que se pegar à tardinha, para que a água não fosse quente, não é? Então, essa mulher, quando ouviu, disse, uma água que eu vou tomar e nunca mais, eu quero isso. Senhor, como é que eu faço para ter isso? E Jesus, de fato, estava falando dele. Sou eu mesmo. Sou eu que, se você experimentar. Por isso que, irmãos, não vale muito falar só sobre Jesus. Não. É preciso experimentar. Às vezes a gente compra aquela água de coco, que hoje vem embalada, né? Alguns tomam mesmo. Mas se você não provar, você não vai saber. Porque é algo que não tem como. Quando você compra algum produto que é tirado aquele pedacinho para você provar, tudo bem. Aí você diz, não vou levar não. Aquele queijo, sabe? Que é aquele hipertenso, como alguns, e esse que vos fala, tem que evitar o mais salgado, e é o que parece que é o que a gente mais gosta. A gente prova e diz, não vou levar. Esse aqui não, me dê outro, tal. Mas tem uns como a água do coco, só depois que você comprou. E vem lacrado, está aberto, você não vai dizer, eu não quero não, porque tá. Se estiver estragado, tudo bem. Mas se tiver algo insossa ali, mais ou menos, não está como você queria. Jesus Cristo é preciso ser experimentado. Quem ele era, eu não sei, eu sei que agora eu estou vendo, disse aquele cego. Quem foi ele? Quem é esse aí que nós queremos pegá-lo e poder incriminá-lo de que ele está fazendo curas aí à torta? Quem ele era, eu não sei, eu sei que eu estou vendo.
experimentei dele. Irmãos, Jesus Cristo é suficiente, porque ele descendenta toda a nossa sede. Existe uma sede em toda a humanidade, independentemente de qualquer setor, qualquer condição social, etnia, que só Jesus pode descedentar essa sede da humanidade, a sede de Deus. E no último texto, ele fala sobre o pão. O pão tão característico nosso aqui, né? Tão conhecido nosso. Quem provar desse pão jamais terá fome, porque eu sou suficiente para matar a fome que o ser humano tem, com as suas necessidades espirituais e emocionais também. Eu sou suficiente. Irmãos, Jesus Cristo é suficiente. Não temos como a necessidade de um outro. Quem somos nós? Ele é plenamente suficiente. E aí lembramos de um hino, não é? Do nosso HCC, que diz: Cristo satisfaz minha alma. Ele satisfaz a alma. Ele não apenas alivia a dor. Eu entendo quando em algumas canções, inclusive um canto católico lindo, não é? Noites Traiçoeiras, ele alivia a dor, lá ouvindo um tempo desse, alivia as dores, não é? Ele não apenas alivia a dor, ele faz com que a dor ela seja inferior à graça dele, porque ele é suficiente. O que nós queremos muitas vezes é a cura, é a situação sendo resolvida de uma hora para outra, no estalar de dedos, mas ele estando conosco, é suficiente. Então apenas não é um alívio, é uma cura. E não é às vezes uma cura como nós imaginamos, a cura física, mas é a cura da alma. Meus irmãos, espero eu, como pregador, que posso só ir até aqui, que essa mensagem, a partir de mim, que fui o primeiro a recebê-la, e poder compartilhar com a igreja, ela jamais possa sair da nossa mente. E eu lembro do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Ou seja, essa palavra no idioma que Paulo escreveu, quer dizer, ô Timóteo, não sepulte, não faça morrer, mantenha viva a lembrança de Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que ninguém possa sair daqui com fome, espiritualmente, da palavra. Eu espero que, como garçom, que me empenhei para preparar o alimento desta mensagem, você possa sair daqui alimentado, você possa sair daqui convicto no Jesus Cristo que nós cremos. Nós vamos colocar em pé e orar nesse momento, dando contornos finais a este culto. Senhor, muito obrigado nessa manhã, por tudo que aqui fizemos. Para aquele que é o chamado homem natural, ele não vai entender nunca o que é que um povo faz todo domingo, saindo de casa, alguns até apressado, bota uma roupa bonita e vem aqui e entram nesse lugar todos os domingos. Quando nós temos um sol brilhando lá fora, caiu alguma chuva, mas Senhor, o que é que de fato nós estamos fazendo aqui? Se outros não entendem, nós sabemos plenamente o que estamos fazendo aqui. E o que fazemos cada domingo, e cada vez que nos reunimos, seja aqui ou seja em reuniões menores, é cultuando ao Senhor com os nossos irmãos, é glorificando ao Senhor, é percebendo a Tua supremacia, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus bendito. Obrigado porque o Senhor atendeu ao chamado, ao nosso clamor, à nossa necessidade de Deus, e veio ser a ponte para nós, ó Cristo bendito. E que o amor de Deus o Pai, e a graça de Jesus Cristo o Filho,
e a doce e poderosa consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.